medidas de volume, né? Como você calcula um determinado corpo num determinado espaço, isso chama-se de volume, certo? Então acho que a gente vai para a nossa aula. Desejo que você se inscreva no nosso canal Vitalbox e também no canal você dê um gostei para a nossa aula, certo? Sim, então o que seria volume? São figuras geométricas planas, tridimensionais, onde você vai calcular um determinado espaço dentro desse determinado objeto. Isso que ele vai chamar de volume. Hoje a gente vai aprender sobre volume e também vai sobre a área desse determinado volume que a gente vai compreender. Então, o que são volumes? Pode ser determinado pela capacidade, né, que você pode colocar dele, sendo ele ou concreto ou em líquido, também você também compreende como volume. No Sistema Internacional de Medida, no SI, define as medidas de volume como sempre elevado à terceira potência, que a gente coloca aqui nas potenciações, que também tem uma aula sobre esse assunto no nosso canal. A medida mais compreendida e mais usada é o metro cúbico. Então, quantos metros cúbicos de água cabe num determinado espaço, numa piscina, por exemplo? Então, você vai compreender que sempre usa-se o metro cúbico. Mas também existem outras medidas que a gente vai aprender, né? O metro cúbico é o mzinho elevado a 3. Outras medidas que também podem ser usadas além do metro cúbico. Tem o quilômetro cúbico, km elevado à terceira potência, o hectômetro cúbico, o hm elevado a 3, o decâmetro cúbico, DAM elevado a 3, o metro cúbico, que é o mais famoso, o m elevado a 3, decímetros cúbicos, dm elevado a 3, que a indústria usa muito para medir os seus produtos no mercado, sempre em decímetro ou em metro, e decímetro que é menor, então centímetros cúbicos, cm elevado a 3, e o milímetro cúbico, que é a menor medida dentre esses que eu apresentei agora. Um metro cúbico equivale ao espaço que um cubo, vai compreender de aresta. A aresta sempre é a frente, a face da figura, como a gente vai ver aqui. Como é que a gente calcula a medida do volume? Então, você vai pegar o comprimento vezes a largura e vezes a altura, como a gente vai ver aqui. Nesse cubo, eu tenho aqui, ele é tridimensional, vai ter as três dimensões. Esse lado, essa face aqui é 1 metro. Esse outro lado, também 1 metro. E a altura, o comprimento, a largura e a altura. Então, eu vou multiplicar 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. No final, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1 metro vezes metro vezes metro, metro elevado ao cubo ou elevado a 3, certo? Como é que eu calculo, por exemplo, o volume do paralelepípedo? O paralelepípedo é uma figura tridimensional que você compreende como se fosse um retângulo, só que você consegue ver as três dimensões. Você vai ver o comprimento, a largura e a altura, que eles chamam de paralelepípedo. Então você vai pegar o comprimento vezes a largura vezes a altura, que ele coloca V de volume igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura, que ele coloca três letras diferentes, que são dimensões diferentes e podem ser ou não valores diferentes. Nosso primeiro exemplo aqui. Para o abastecimento da água tratada de uma pequena cidade, foi construído um reservatório com a forma de paralelepípedo, retângulo, conforme a representação, a capacidade máxima da água desse reservatório é. Então, foi construído esse reservatório aqui. Ele disse que o comprimento era 15 metros, a largura é 12 metros e a altura 5 metros. Então, ele pede que a gente calcule o quanto de água possível eu vou poder colocar dentro desse reservatório e não vai exceder o volume. Então, você vai pegar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, V de volume igual ao primeiro comprimento, que é 15, a base, que é 12, e a altura, que é 5 metros.
Você multiplicando 15 vezes 12 vai dar 180 metros, depois multiplica por 5 metros, você vai obter 900 metros cúbicos de água, por exemplo. Eu vou colocar dentro, vou poder encher esse reservatório e ele não vai transbordar, certo? Essa é a forma de você calcular o paralelepípedo, neste caso, nessa nossa questão, né, do reservatório de água dessa cidade. Outra coisa, para mim calcular o cubo, né, o volume desse cubo, eu vou pegar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o volume é igual ao A, que é o volume. Se é um cubo, ele é referência ao quadrado, então o quadrado vai ter todas as suas medidas iguais. Então, a base, a largura e a altura deverá ter a mesma medida, por isso que é A elevado ao cubo ou elevado a 3. Essa é a forma da gente calcular o volume aqui do cubo. Para a gente calcular a área, eu sei que quantas faces tem esse cubo. Se você contar cada face à frente da figura, então se você contar, você vai ter 6 faces. E multiplica pelo tamanho do volume dele, que no caso é A elevado a 2, que é a base vezes a largura, um lado vezes o outro, então elevado a 2. Então, para a gente calcular a área é dessa forma aí. Para a gente calcular o volume, é A elevado a 3. Vamos aqui para o nosso exemplo. Então, um cubo de volume de 512 centímetros cúbicos, o volume dele todo aqui, foi montado com 64 cubinhos. Ou seja, cada cubinho aqui montado foram 64. Qual a medida dos cubos em centímetros? Então, primeiramente a gente vai descobrir o tamanho do lado do cubo. Então, o volume é igual a vezes, né, elevado a 3. Né, a forma não é a gente calcular o volume, né, A elevado a 3. Então, ele diz que o volume, ele diz o volume, ele não diz o tamanho do lado, ele diz o tamanho que é o volume, que é 512. Tirando a raiz quadrada, a raiz cúbica dele vai dar 8. Raiz cúbica é um valor multiplicado por ele 3 vezes. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 12 vezes 8 dá 512. Então, o lado da figura, no caso do cubo, a gente não sabe que o cubo, um lado deles todos são iguais, então, nesse caso seria 8 vezes 8 vezes 8, que no final dá 512 centímetros cúbicos, que é como eu já informo aí na figura. Então, agora você vai saber quanto, você já sabe quanto é o lado do cubo. Em seguida, quantos cubos devem caber, né? Que ele disse que eram 64. Então, para a gente saber, não é um lado é 4, outro lado é 4, outro lado é 4. Que ao todo não são 64, então 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, aqui a gente já sabe que deu igualdade. Então, o valor de cada lado é 4 centímetros. Foram usados 4 cubos de cada lado. Para as 3 dimensões, então é só você dividir 8 dividido para 4, que é o valor que a gente obteve agora. 8 para 4 vai 2, então cada lado tem 2 centímetros aí na questão. A nossa terceira questão, ele diz que a área total de um cubo cujas arestas é 4 centímetros. A aresta à frente da figura é 4 centímetros. Lembrando que para a gente calcular a área, é diferente do volume, que a área, ele diz que a figura é um cubo, então ela tem 6 faces. E ele diz que é A ao quadrado, ou A vezes A. Ele diz que a face é 4, então é 4 ao quadrado, que dá 16, vezes as 6 faces, dá 96 centímetros quadrados. Essa aí é a forma bem simples da gente calcular a área total do cubo. Mais um outro exemplo de um mesmo cubo, só que ele diz que a aresta mede 5 centímetros. Da mesma forma, só que aqui, que é A ao quadrado, é 5 centímetros. 5, né? Ao quadrado dá 25, 6 vezes 25 dá 150 centímetros quadrados. Para a gente calcular sempre a área total de um cubo, a gente vai pegar a radiária igual a 6, que são 6 faces, e o lado vezes o lado, que é A ao quadrado, você substitui o valor, neste caso essa questão é 5.
5 ao quadrado 25 dá 150 centímetros quadrados. Essa foi a nossa aula sobre medidas de volume. Espero que você se inscreva no nosso canal, Vlogs, e no final você dê um gostei da nossa aula.